rapaziada, eu sou o Bruno, conhecido como Smokey. Eu sou um artista brasileiro, vivo aqui no Canadá, já tem 6 anos, e aqui na parte de Toronto. Bom, eu sou original de São Paulo, lá do bairro da Brasilândia, Zona Norte. Comecei a pintar em 2004 e desde então eu venho explorando a arte como minha forma de expressão. Bom, tem sido muito gratificante, bacana. Aprendi muito ao longo de todos esses anos e, apesar de não ser muito, acho que com as vivências e as viagens e tudo que eu aprendi na rua me trouxe até aqui. E, bom, aí vamos pular nesse assunto, vamos falar um pouquinho de arte aí com vocês. Eu comecei em 2004, como eu falei, foi meio que uma opção que eu tive entre algumas outras, que foi ou trabalhar, porque para sustentar, para ser uma pessoa que, para comprar alguma coisa ou para tentar sobreviver ali onde eu tinha o meu meio ali, era bem difícil. Então eu tive que ou trabalhar ou ser artista. Então eu decidi trabalhar. No começo ali trabalhei muito numa estamparia, fazendo relativamente arte, e tudo isso meio que me deu uma inspiração gigante. Como eu já fazia desenhos, e bem atrás, ali em 99, eu tive uma experiência legal. Sempre meu primo pintava meio bomber. Bomber é tipo letras mais simples de grafite, né? Meu vizinho e meu primo saíam, e como em São Paulo era meio frenético nessa época, eles não poderiam levar os materiais, né? Porque senão os polícia embaçavam e tal. Então eles me chamavam para levar o material. E como eu era de menor, para mim não pegava nada, né? Se os polícia me pegassem, não daria nada. E eles andavam lá na frente e eu atrás levando os materiais assim. Era engraçado. E aí essa foi a minha primeira experiência mesmo, indo pra rua pintar e ver toda, sabe, a ação de ter spray na mão e um pouquinho de latex ali, fazia os malabarismos como os brasileiros faziam, né? Sei lá, pegar um pedacinho de caneta Bic, a pontinha do tubo de dentro, cortar nas duas pontas e fazer um transfer e colocar ali a tinta de uma lata para outra, tipo esses truques assim, né? Esses truquinhos assim eu já sabia desde moleque. E como molecão, adolescente, ali nos anos 2000, meio que eu tomei um outro rumo, né? Eu tive que trabalhar, e aí eu trabalhava como ajudante numa loja de tune-ups para carro, e de lá eu aprendi bastante, inclusive, e curtia a vida pra caramba nessa época, curtia a molecada, saindo nos bailes e tal, e meio que vi que isso não era pra mim. E aí eu tive uma outra oportunidade de poder trabalhar numa estamparia. E aí, nessa estamparia tinha muito mais coisas a ver com a arte do que só ser criativo lá, ajudando o pessoal a equipar carro. Então, pra mim, isso foi meio que trouxe de volta pra mim aquela febre de desenhar, de criar. Como eu sempre fui criativo, acho que pelas raízes do meu pai e também da minha mãe, eles sempre me incentivaram a criar, ser criativo, trabalhar com as mãos e ser bem, sabe, explorar superfícies e com madeira, trabalhar com diversos materiais. Então daí eu realmente estava bem engajado ali na estamparia, trabalhando com silks e escolhendo cores, criando minhas próprias imagens. Em alguns momentos eu fiz isso. E aí até então eu comecei a comprar uns sprays, porque eu já tinha um dinheiro, né? E aí eu comecei a comprar bastante tinta.
e eu saía para pintar nos fins de semana. E ficou assim durante uns 2 anos. E aí eu tava tão na febre de pintar que eu meio que larguei o trabalho lá da estamparia e comecei a só pintar. E assim foi, né? Com essa gana de estar na rua, de estar pintando e vontade de ter aquilo ali mesmo como minha ferramenta de trabalho e ser minha profissão, eu meio que foquei no grafite, nos murais. E da mesma forma teve a tatuagem que me influenciou muito também. E como eu gostava muito de estar na rua, essa sensação de conhecer pessoas diferentes, de poder realmente, sabe, ser capaz de ir na rua, andar metade do dia inteirinho para finalmente achar uma parede, aí chega lá só tem um pouquinho de tinta porque durante do caminho a gente estava fazendo tag, bomber, até chegar lá na parede que realmente a gente conseguiu para fazer uma produção, já não tinha mais tinta, então a gente tinha que se virar lá, e aí não tinha dinheiro para comer, e a gente pedia para a dona, teve uma ocasião que uma mulher, ela falou, desculpa, eu não tenho muita coisa, isso aí foi lá na Casa Verde, eu até me lembro até hoje, tem, sei lá, uns 15, 16 anos. E aí ela, não tenho muito dinheiro, mas eu tenho um leite aqui, tá fechadinho, quer uma caixa de leite? Ela deu uma caixa de leite pra mim e pro amigo meu. E a gente pintando e feliz pra caramba que a gente ganhou uma caixa de leite, tomando leite assim na caixa. Pra mim, não tem nada igual do que pintar no Brasil. Pintar no Brasil é outra história. É muito mais aconchegante, a pessoa te vê pintando, te para na hora, quer conversar, ou às vezes você está pintando uma parede de uma pessoa, ela quer fazer parte, ela quer vir, te tratar bem, quer te trazer uma comida. Isso eu não vejo em todos os países, então acho que para mim uma primeira coisa é essa. É o jeito, é o carinho que os brasileiros têm para os artistas ou as pessoas que estão pintando na rua. Eu já estive em bastantes países ao longo dos anos, né? E para mim, Suécia foi um país assim que tipo faz uma diferença uma pintura lá, principalmente numa cidade que eu fui que era Torsby, que é bem perto de no lado norte da Suécia. Então era tipo uma cidadezinha bem pacata, aquelas casinhas europeias, e do nada começaram a ver uns murais subindo assim, caramba, que da hora! Mas não é a mesma coisa, porque é bonito lá, né? Todo o cenário, assim, você tá vendo aquelas casinhas de filme e tal, é bem bacana daquele jeito. Se tem um mural, é mais da hora ainda, mas tá bonito, entendeu? Então, não é igual no Brasil. No Brasil, você chega lá e você fala, nossa, aqui eu posso pintar aqui porque ali a mulher vai deixar, posso pintar ali porque é abandonado, sabe? Então não é assim em todos os lugares. Alguns lugares do Latinoamérica é assim também. Até alguns lugares nos Estados Unidos é assim também, que eu já fui e pintei, que tem partes abandonadas dos Estados Unidos que pessoas nem vão e não estão nem aí se você pinta. Então é mais fácil até de chegar e pintar. A diferença também entre o Brasil e o Canadá, em termos de pintura, aqui as pessoas aceitam muito e apreciam bastante, até porque agora é uma coisa nova chegando, que tá um pouquinho... Porque, bom, tem a questão do grafite e dos murais, né? O que eu faço é mural, e grafite aqui não é grafite no Brasil. Grafite aqui no Canadá é pichação. E no Brasil tem grafite que é mural. E a pichação é pichação, entendeu? Então, aqui é considerado grafite, o nome grafite é a pichação daqui. E o grafite do Brasil é os murais daqui. Então tem um pouco essa diferença que as pessoas às vezes não entendem. Eles chamam o mural que está pintado com um personagem e tal, uma cara, um rosto, uma figura, ou até uma coisa abstrata, eles chamam grafite. Isso aqui é muralismo. E grafite aqui é letra com tag. Então até uns 5, 6 anos atrás ainda era bem discriminado o lance do grafite. Mesmo sendo um grafite incrível, com cores e tal,
era um pouco meio que visto de um olhar meio vandalismo. E hoje, como tem os programas da cidade aqui de Toronto e outras partes também do Canadá, no East Coast e no West Coast, tem bastante projetos agora acontecendo que eles estão apoiando mais os artistas, independente de ser artista de estúdio, muralista ou grafiteiro, eles estão providenciando, sabe, tudo. É como se fosse um festival. Você chega lá, tem mural, tem um budget, tem um orçamentinho lá, um cachê pro artista, vai ter um lugar para dormir, passagens e tudo. Então isso não é só para um artista que pinta mural, e também para um grafiteiro, entendeu? Que é considerado vandalismo aqui, mas no Brasil um grafiteiro é um muralista, entendeu? Que chama de grafiteiro lá. E aí vindo aqui pro Canadá, foi engraçado, porque eu vinha situações que as pessoas tipo usava metade da lata de tinta, fala, caramba, mano, você não vai usar o resto dessa tinta aí, não, dá pra mim. Ou tipo, encontrando um montão de acrílico, ou latex, ou rolo, tinta spray, tudo na rua jogado, porque as pessoas jogam muita coisa fora aqui, coisas boas, de valor, jogam muita coisa fora. E é meio que parte da cultura, né? Pra mim, eu não gosto disso, infelizmente. Como artista e como uma pessoa que realmente se preocupa no meio ambiente, eu tenho muito respeito ao planeta Terra. Acho que é muito importante pra gente poder, não só como artista, mas como ser humano, ter essa coisa na cabeça, na mente e se preocupar em o que usar, qual o valor das coisas, né? Porque o valor de uma coisa não é só o valor material, também tem o valor da sua vida que você está colocando ali para gastar aquele dinheiro, gastar uma coisa e no ano que vem comprar outra porque aquela coisa ficou velha e jogar aquela coisa fora. O que vai fazer? Para onde aquilo vai, né? Então, como artista, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. A minha técnica eu venho trabalhando nela já desde quando eu comecei, mas eu sinto que teve um tempo na minha vida que eu meio que parei de tentar me encontrar em termos de estilo e técnica, e eu parei ali e depois eu aprimorei aquele estilo, aquela técnica, conceito de cores e do que pintar, e fui só evoluindo ele. Acho que aquilo aconteceu em 2015, foi quando eu realmente gostei do que eu estava fazendo, e dali eu comecei a só aprimorar o que eu estava fazendo, e escolhendo coisas diferentes, temas diferentes para pintar, mas usando aquelas mesmas técnicas, cores, técnica que a gente menciona não é só o jeito que eu pinto, mas como a gente aplica uma tinta, ou por que a gente usa luzes nas pinturas, e tudo isso influencia no meu trabalho. Eu acho que esse lance de cores e contraste, muitas das vezes cores que realmente não tem sentido nenhum tá ali, mas de alguma forma eu consigo colocar ela ali, eu acho que faz a diferença, e é isso que eu posso chamar do meu estilo. Por exemplo, teve um trabalho que eu fiz que era um robô, e aí esse robô ele tipo vem do meio da fumaça assim, ele tá segurando um pássaro, e o tema ali era porque o lugar que eu pintei era nos anos 50 e 60 era uma fábrica de papel, e com todo aquele maquinário bem steampunk, começou a me inspirar muito, e o dono ele já não estava mais funcionando aquele salão. E aí ele falou, não, eu quero celebrar, eu quero fazer alguma coisa aqui nesse mural que lembre essa época de que era uma fábrica de papel, como meu pai era o dono, ele construiu tudo e tal. E aí eu fui lá, vi uns maquinários, e isso me inspirou muito. E tem muitas little towns, né? E aí eu vou muito para elas pintar. E às vezes eu tô pintando um mural lá, tem uma pessoa que passa e fala, nossa, meu Deus, que lindo! Quanto custa para pintar ali o meu negocinho ali? Aí eu falo um preço, putz, você não tem todo esse dinheiro. Eu falo, quanto você tem? Você fala, eu tenho tanto. Dá para mim fazer alguma coisa, entendeu? Aquilo me ajudou para poder eu seguir em frente, entendeu? E aí eu posso conseguir fazer
outra pessoa também feliz, mas sem destruir o que eu fiz com o cara lá, com a outra pessoa. Então, nós somos os clandestinos, eu e a Shellac, e eu conheci ela em 2010. Bom, foi lá no Rio de Janeiro, a gente se conheceu ali e se apaixonou na hora. Foi um pouco difícil para mim conseguir conquistar ela, mas eu consegui e... meu Deus. E aí hoje a gente tá aqui, tem a filhinha, mas depois de 10 anos, né? Enfim, foi uma história bem incrível. Acho que até por coisas relativas à arte, foi bem fascinante. Só do fato de eu e ela ser apaixonado pela mesma coisa também, isso nos uniu mais ainda. Não era uma coisa que se tornou uma competição. Pelo contrário, nos ajudou a aprender mais. O que ela sabia, ela passou para mim. O que eu sabia, eu passei para ela. E foi isso que nos uniu mais ainda e nos tornou um casal forte na arte. E a gente conseguiu estabilizar o nome Clandestinos. Desde quando a gente chegou aqui, eu tentei vir para o Canadá um montão de vezes, não consegui, meu visto era negado sempre, e aí eu tive que aplicar aqui com ela. Ela veio para o Canadá, me deixou no Brasil, veio para o Canadá, aplicou com um advogado, e dali a gente conseguiu o meu PR, Permanent Residence, que aí eu consegui vir para o Canadá finalmente, mas não como visitante ou com visto, eu vim com PR. E bom, aí conseguiu, aí a gente fez toda essa história aqui. Ela é uma artista incrível, eu aprendi muito com ela e de certa forma eu acho que eu ensinei a malícia brasileira para ela também. Bom, tem muito muro que dá pra ver aí que é nosso, feito por clandestinos. Tem os murais que a gente fez na Suécia, tem os murais que a gente fez em Amsterdã, tem murais que a gente fez em Denver, Colorado, tem murais que a gente fez em Miami, tem muro que a gente fez aqui no Canadá, muito muro mesmo aqui. A gente tem uma história que eu acho que não é só contada pelos muros, mas também pelos momentos ali que a gente estava com as pessoas e com aquelas pessoas que cruzaram o nosso caminho durante a jornada de pintar muro. E durante todo esse tempo nos uniu muito mais ainda toda essa colaboração entre paredes, aprendendo a pintar um com o outro, que no começo não era fácil, porque dividir uma tela com uma pessoa é bem complicada se você não conhece o estilo ou o material que vai usar. Então a gente aprendeu muita coisa criando coisas juntos, pensar igual em termos de tempo, conceito, criar budgets, criar timeline, tudo. Então eu acho que a gente se complementa muito bem. A gente, principalmente depois que a gente teve a filhinha, em 2018 a gente descobriu que ela estava grávida, e aí ano passado a gente teve a Violeta. Bom, e aí mudou a nossa vida. Estamos muito felizes. A Violeta veio para nos iluminar e ela é a nossa masterpiece. Então acho que daqui para frente muita coisa boa vai vir, porque agora a gente tem a nossa terceira membra do time, e ela veio só para adicionar coisas novas, lindas e nos ensinar muito. Eu acho que nós como pais não estamos aqui para ensinar, a gente está aqui para aprender a lidar com uma criança, com um ser humaninho, e a gente está aqui para passar tudo que a gente sabe, mas ao mesmo tempo aprendendo tudo aquilo que a gente sabia quando era criança e tendo aquela troca de informação. Eu não sei explicar, acho que vai muito além de ser pai ou falar não faz isso e faz isso. É muito além de tudo isso. Eu acho que cada coisinha que ela faz a gente se emociona, sabe? Então é como se fosse a gente pintou isso aqui, ó, isso aqui saiu andando, entendeu? Eu acho que é criar um mural e o mural tem vida própria. Mas a Violeta já veio a vida própria e ela tá crescendo agora, ela tá ficando tão linda e tão inteligente que só tá nos inspirando mais ainda para construir coisas lindas para nossa carreira, e como artista deu uma outra visão pra gente.
deu uma visão de saber aproveitar tempo, saber aproveitar os materiais e também contar uma história muito mais afetuosa nas paredes. Eu acho que, bom, ela trouxe tudo isso pra gente.